Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Vamos organizar a parada aqui, vamos falar de Idade Média hoje, beleza? Vamos falar de Idade Média? Vamos começar então um conteúdo novo aí de História Geral, um conteúdo que vai acompanhar a gente por algumas aulas. Vamos tentar entender o que é essa tal da Idade Média, ou história medieval, se era mesmo Idade das Trevas, se não era, por que falavam isso. Nós vamos tentar entender a formação de todo esse rolê da Europa Ocidental e tal. Obviamente, com o tempo que a gente tem, não só aqui, né, gravando um vídeo, mas mesmo com o tempo que a gente tem online, ó, cabeleira, preciso cortar isso aqui. Mesmo com o tempo que a gente teria presencial, né, não daria tempo assim, da gente fazer uma questão muito aprofundada. Talvez depois a gente possa gravar aí alguns complementos e tal. Então, hoje, essa aula, uma aula só, seria tipo uma introdução. Vamos introduzir no assunto. E aí, o que for precisar de um aprofundamento, eu vou avisando vocês. E a gente vai combinando como que isso vai sendo feito, beleza? Vou tentar usar um esqueminha aqui. Estou deixando a imagem disso disponível aí junto com o conteúdo da aula. Como se fosse o nosso quadro, né? Tentando improvisar aí do jeito que dá. As duas fases da Idade Média. Olha só o que o Luiz Koshiba diz aqui pra gente, ó. A Idade Média estendeu-se por 1000 anos, abarcando o período que vai entre a queda do Império Romano, 476 d.C., e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. 1453 também é o fim da Guerra dos 100 Anos, tá? Na Europa, uma guerra importante. Toda guerra é importante, mas essa é muito importante. Podemos, entretanto, distinguir nesse período duas fases, né? Uma que vai do século V ao século X, denominada de Alta Idade Média, e a outra que vai do século XI ao século XV, chamada de Baixa Idade Média. Ao longo da primeira fase, ao longo da Alta Idade Média, perdão, temos a formação e a dissolução dos reinos germânicos num processo de acentuada ruralização da economia. Na fase seguinte, a Baixa Idade Média, a vida urbana é revigorada pelo desenvolvimento do comércio, e no século XIV a sociedade medieval é atingida por uma grave crise, a grande crise do século XIV, vamos falar disso, que irá assinalar o fim do tal da Idade Média. Esse aqui é o Luiz Koshiba. Galera, vamos lá. O tema da nossa aula é a formação do mundo medieval. Especificamente o recorte de hoje, nós estamos trabalhando aqui com aquela ideia, né, de média duração, de longa duração, como nós conversamos lá no comecinho do ano. Então aqui nós estamos falando aí entre processos, né, que estão acontecendo entre o século V depois de Cristo e o século X depois de Cristo também. Então hoje a gente vai começar esse assunto e tentar entender. Na verdade, quando a gente fala disso, nós estamos falando da formação da Europa Ocidental, né? Tanto se fala da Europa hoje, né? Nós vamos tentar entender a origem dessa Europa Ocidental, né? Quais são os mundos ou as civilizações que contribuem para a formação da Europa. Evidentemente, já vou adiantar para vocês, não é correto dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? Isso é um termo que se aplica pela galera ali do século XVIII, século XIX, olhando para trás e se entendendo como estando na Era das Luzes, né? E da razão. Aquele período anterior teria sido o período do obscurantismo, né? O período de trevas. Não é bem verdade, né? A sociedade ela continua, a cultura ela continua, claro, com as suas especificidades, né? Mas a Idade Média é um período muito rico da nossa história para ser estudado também. E outra coisa que a gente precisa pensar é que a Europa, nesse caso, é um dos lugares do mundo onde a gente está pensando em Idade Média. Você tem Idade Média, ou seja, esse período de tempo acontecendo na América, acontecendo na Ásia, sociedades milenares se desenvolvendo lá, o mundo árabe, a gente vai falar um pouquinho hoje, a África com vários reinos e impérios complexos também. Então, assim, tem muita coisa acontecendo além da Europa. Então, essa é a primeira ideia que quebraria o conceito de Idade das Trevas, né? Obviamente, é um período marcado por uma ruralização muito forte, né? As cidades e o comércio, ela perde bastante espaço, perde importância e dá uma adormecida, isso é verdade. É um período marcado por pouca mobilidade social, né? Uma das principais características é aquela famosa piramidezinha, né? Nem coloquei aqui, mas na sociedade estamental da Idade Média, quando a gente for falar,
especificamente do feudalismo, a gente vai falar disso. Então uma sociedade com pouca mobilidade social, quase nenhuma, né? Marcado também pela fragmentação política, ou seja, você tem algumas tentativas de unificação e de impérios, mas a grande característica pelo menos dessa primeira fase da Idade Média, da Alta Idade Média, é justamente a fragmentação política, ou seja, as pessoas se organizam em feudos, né? Se organizam com uma relação de suzerania e vassalagem entre os nobres, com um sistema de servidão entre os camponeses e a igreja no meio disso tudo, mas há uma política fragmentada na Europa, nesse caso aqui que nós estamos analisando. Isso aqui é para a gente entender a Europa Ocidental. A formação desse mundo medieval, esse conceito vale para a Europa. Tá? Eu estou avisando que tem coisa em volta, mas aqui especificamente, feudalismo, Idade Média, essas coisas estão falando de Europa. É sim uma visão eurocêntrica e a gente está aqui para tentar analisar ela e quebrando alguns pontos. Né? E também é uma fase, só fechando essa introdução, é uma fase de... muito marcada pelo cristianismo, pela força da igreja, né? Então até coloquei aqui como nosso objetivo hoje, além da gente entender dessa formação da Europa Ocidental, nós vamos falar um pouquinho dos árabes e tal, mas a ideia é entender a Europa Ocidental, a formação dela. Nós estamos falando também, nós vamos tentar, né, nesses minutos aí, entender como a Igreja Católica, e a última vez que nós falamos aqui de Igreja Católica foi lá no Império Romano, né, o surgimento do cristianismo e a oficialização do cristianismo dentro do Império Romano, como que a Igreja Católica, então, né, de perseguida ali, os cristãos perseguidos, depois com uma religião oficial dentro do Império Romano, como essa religião, como essa igreja se torna a principal instituição da Idade Média, a instituição mais poderosa da Idade Média. É isso que a gente vai entender, espero, que no rolê de hoje. Ok? Então, quebramos essa ideia aí de trevas e tal, vamos ver por que não era exatamente assim. Um grande aspecto para... Isso aqui é uma abordagem de vestibular, tá? A gente poderia fazer um curso de 50 mil anos aqui de Idade Média, mas focando o que pode cair nas provas. É entender que essa Europa Ocidental, que nós estamos tentando analisar a sua formação, ela se dá pela fusão de mundos diferentes. Pelo menos 3 mundos diferentes, 3 civilizações diferentes se encontram, se fundem para formar isso que a gente chama de Europa Ocidental, ou de mundo medieval, como nós estamos falando nessa aula, né? Então você tem, obviamente, algumas rupturas no processo. Então se você pegar ali na Europa o que estava acontecendo antes da queda do Império Romano e depois, há uma ruptura, tem um império ali que se encerra em 476, obviamente é uma ruptura, né? Mas você tem muitas permanências, né? Tem coisas que vêm do Império Romano, vêm do mundo grego ali e conseguem chegar ainda nessa Idade Média na Europa. Então a gente vai olhar de perto essas rupturas e permanências. Olhando aqui nessa fusão de mundos, então, que formam esse tal mundo medieval, vamos aqui pensar na questão do Ocidente, né? O que está acontecendo aqui no Ocidente, especificamente, que a gente pode considerar como formação, né, dessa Europa Ocidental. Você tem, sem dúvida nenhuma, o mundo greco-romano. Nós tivemos aula para falar de Grécia e Roma, Antiguidade Clássica, né? E a contribuição dessas civilizações, o legado dessas civilizações é muito importante. Aqui nós estamos juntando o mundo greco-romano, porque sabemos que a cultura grega e romana elas se influenciaram, elas se misturaram, houve um processo de fusão entre elas. Esse mundo greco-romano ele é presente aqui na formação do mundo medieval também. Você tem evidências, né, de rupturas e permanências. Por exemplo, uma permanência do mundo greco-romano para a Idade Média, né, ou para o mundo medieval. A própria existência da Igreja Católica, do cristianismo. O cristianismo vai se espalhar durante esse período por toda a Europa, né? Mas isso é uma permanência, tá vindo lá de trás. O cristianismo continua existindo. A religião vai ser muito importante para entender esse momento. Tanto no mundo ocidental, aqui com o cristianismo, ou, se você olhar para o lado oriental, a gente vai falar daqui a pouco do islamismo. Então, na formação desse mundo, tem a contribuição greco-romana. Uma das permanências que pode evidenciar é a questão do cristianismo. Uma ruptura clara, uma ruptura política. O Império Romano do Ocidente cai, né, se fragmenta. Nós já falamos em outro momento dos motivos dessa fragmentação, mas há uma ruptura. Você tem um novo momento político ali.
Da parte da cultura, por exemplo, olha o que fica desse mundo greco-romano. Você tem, por exemplo, o latim. Sem falar do grego também, mas o latim especificamente, você tem a tradição das leis escritas, né, do processo, do direito. Isso é uma grande contribuição que continua para o mundo medieval, né? E você tem as relações de trabalho, que eu coloquei aqui, que é a relação de comitatus. Cadê? Aqui, ó. Perdão. Colonato. Que é uma herança do mundo romano, que é aquela ideia de ocupação da terra, a ideia da propriedade, de quem trabalha na terra, parte da produção, em troca da proteção. Nós temos aqui uma relação de servidão dentro dessa lógica da terra e da proteção. Isso vai ser muito usado durante a Idade Média, nesse mundo medieval. Lá na frente a gente vai chamar isso de feudalismo e a gente vai analisar com calma, mas é uma herança do mundo greco-romano também, ok? Além disso, além desse mundo greco-romano aqui do Ocidente, né, contribuindo para essa fusão, você tem também os povos bárbaros germânicos, e aí os outros, visigodos, ostrogodos, vândalos e saxões, enfim. Você tem muitos, os hunos, né, os érulos, muitos povos que não eram os romanos, né, estavam fora do Império Romano e acabaram sendo incorporados ou invadindo o Império Romano, guerras, ondas migratórias, alianças e tal. Então esses povos bárbaros, teria que estar entre aspas aqui, os bárbaros, né, aqueles não romanos, têm uma contribuição muito grande. Eles vão entrando nesse mundo greco-romano e vão trazendo também a sua contribuição cultural, por exemplo, a questão das línguas. Aí você funde uma língua dessa bárbara, toda vez que fizer bárbara, entre parênteses, tá? Porque você já entendeu que o bárbaro aqui, o que quer dizer, é aquele que não sou eu, aquele que é o outro, né? Há um etnocentrismo nisso por parte dos romanos. Mas quando você mistura uma língua bárbara com o latim, nasce uma outra língua, né? Vai nascer o português, vai nascer o espanhol, vai nascer o francês, vai nascer muitas línguas ali na Europa. Então você tem uma contribuição. A própria parte da religião, né? Todo mundo que é cristão. Então você tem outras crenças e outras religiões que também são trazidas para esse universo. Lógico que em um determinado momento vão ser perseguidos, né? Inclusive violentamente, as outras religiões não cristãs, não católicas. E a questão da tradição oral também, de passar os costumes e as leis através da oralidade. Isso vai ser muito importante para o mundo medieval. E, obviamente, do mundo bárbaro também, né, vem essa ideia do comitatus, que é essa fidelidade militar que existe entre os guerreiros. Essa fidelidade de, em troca da fidelidade militar, a conquista é dividida, ou você tem um benefício daquela conquista, né? Isso chama comitatus entre os bárbaros. Quando você junta tudo isso, né, essa relação de fidelidade militar, que na Idade Média a gente vai chamar de suzerania e vassalagem, acabou influenciando isso. Mais as línguas, mais as culturas, junta isso com todo mundo romano, cara, aqui tem um monte de coisa acontecendo. Há uma diversidade muito grande nisso que a gente chama de Ocidente. Tudo bem? Até aí já seria muita coisa. Mas, voltando aqui, ó, além dessas contribuições, daqui a pouco a gente vai especificamente para o Reino dos Francos. Você tem do outro lado, aí aqui é um daqueles pontos que precisa de um aprofundamento. No tempo que eu tenho, é só o ampassê mesmo, meio por cima. Depois a gente precisaria de uma aula para falar do Oriente e do Islamismo. Vou ver se eu consigo pôr essa aula, que aí a gente sairia fora da programação aqui, mas enfim, então com o tempo a gente faz. No Oriente está acontecendo outra coisa que vai contribuir com a formação desse mundo medieval. Lá do Oriente vem, a partir, oficialmente, vamos dizer assim, do ano de 622 depois de Cristo, que é o ano zero para eles, para quem é muçulmano, ou seja, convertido ao Islã, uma religião monoteísta muito forte também, que aparece no século VII, é uma das maiores do mundo hoje e tende a ser a maior em pouco tempo. O islamismo, cara, o Islã. Surge o Islã, então, no século VII. Onde surge o Islã? Essa religião monoteísta, que vem com a mensagem através do profeta Maomé, uma hora a gente pode fazer uma aula sobre esse assunto, mas ela surge aqui, ó, na Península Arábica. Cara, isso aqui é a encruzilhada do mundo, né? É o trevo do mundo ali, ó. Eu ia falar rodelão do mundo, que no interior a gente fala trevo, é rodelão. Mas assim, ali a conexão de África, de Europa, Ásia, o mar Mediterrâneo, cara, uma região feitas por tribos nômades, né? Os beduínos, a galera que tinha as caravanas, que ficava andando de um lugar para o outro, comercializando e tal. E tinha um grande centro de comércio nessa região, que é Meca, a cidade chamada Meca. E é ali que vai surgir o Islã através da palavra do profeta Maomé. Maomé vai arrumar uma treta lá, vai ser expulso. Quando ele é expulso, ele vai para Medina.
uma outra cidade importante lá da região, quando ele vai para Medina, esse ano é o ano de 622. É aí que eles começam a contar o seu calendário. Então, no calendário muçulmano, eles não estão no ano de 2020 como a gente, porque nós estamos usando 2020 um conceito do calendário cristão. O ano deles começa no que seria o 622 depois de Cristo. Ali para eles é o ano zero, portanto. Beleza? Então você tem uma nova religião surgindo ali. César, beleza, tudo bem. Você falou que até pode fazer uma aula para explicar isso. Mas o que o Islã, lá na Península Arábica, tem a ver com a aula de mundo medieval na Europa? Você falou que a gente vai entender a formação da Europa Ocidental, correto? O que o Islã, lá no Oriente Médio, tem a ver com isso? Acontece que, se você pegar o Islã nessa região, aqui você tinha muitas tribos, muitos grupos étnicos dentro de um conceito que a gente chama de os árabes. O árabe ele é um povo, né, uma etnia, que fala e escreve em árabe. Então você tem um grande mundo árabe aqui na região. Só que cada um desses povos aqui, árabes, tinham a sua própria cultura religiosa. O Islã, a grande sacada do Islã, uma aula como resumo dessa, é que é o seguinte: a partir do século VII, esses povos que antes não tinham uma unidade, passam a ter uma unidade muito importante, muito forte, religiosa. O Islã dá coesão para esses povos. O Islã liga esses povos que já tem uma cultura meio parecida, com diferenças religiosas, eles eram politeístas antes, né? Mas o Islã, ele liga esses povos que já tinham algo em comum. E com o Maomé, né? Cara, uma religião assim que falar avassaladora a expansão dela, né? Porque o Islã surge, depois a gente pode falar de alguns conceitos do Islã, mas é bonito, cara, é uma religião que prega um negócio que é bacana, que é bonito. E aí você tem um processo que esses povos, então, eles vão se unificando através da religião. E isso vai se desdobrando para a política e para a economia. E esses povos unificados começam com um processo de expansão. Olha aqui uma foto da Kaaba, né? Aí eu tenho que ter tempo para explicar isso para vocês. Mas isso é um lugar sagrado para eles, isso aqui é Meca. E aqui está a Kaaba, ali tem a pedra, né? Pedra Negra. E aqui é um grande centro de peregrinação até hoje. É a religião que mais cresce no mundo e vai dominar o mundo daqui a um tempo em quantidade de fiéis, né? Então, um árabe é uma coisa. Quem já teve aula de geografia comigo, a gente já acertou isso, né? Mas um árabe é uma coisa. O muçulmano é aquele que é convertido ao Islã. É que o Islã surge dentro do mundo árabe. E grande parte do mundo árabe é muçulmano, tá? Então aqui você tem o surgimento do Islã, que dá coesão a esses povos lá do Oriente. César, beleza, mas o que isso tem a ver com a Europa? Então, aí que tá. Com coesão religiosa e cultural, esse povo passa a ter um desenvolvimento econômico, político e militar muito forte. E começa um processo de expansão dessa galera aqui. E aí eles vão chegar na Europa. Nesse processo de expansão, olha só, o Islã surge aqui, ó, com Maomé no século VII. E muito rapidamente ele começa a se espalhar pela região. É uma galera que pratica comércio, já tem contato, já fala mais ou menos e escreve do mesmo jeito. Então o Islã faz assim, ó, se espalha muito rápido na região. Tanto é que no século seguinte, no século VIII, olha só o que o Islã faz. Ó, ele vem se espalhando por califados, né? E aí você tem uma expansão muito rápida aqui pelo norte da África. E aí eles chegam até a cara do gol ali da Europa, atravessa por essa região aqui de Ceuta, que é no Estreito de Gibraltar, Marrocos, né? Aliás, não foi devolvido para Marrocos até hoje, depois a gente fala disso. E aí, cara, eles começam, nessa expansão, eles chegam até a Europa pela Península Ibérica. Aí você vai lembrar de uma outra aula que nós falamos disso. Ah, a Península Ibérica foi tomada ali pelos muçulmanos, a galera chamava de mouros. Isso, esses caras entraram na Península Ibérica e foram. E eles iam entrar na Europa, mano. A Península Ibérica é a Europa. Burro. Eles entraram na Europa, mas eles iam mais. Foram em direção ao que hoje ali é a França. E chegando aqui, eles iam tocar o terror. Olha, fiz uma cagada agora. Tocar o terror é gíria, tá? Não tô falando que eles iam. Porque isso aqui pode confundir. Tocar o terror, o bang é louco, o rolê, não sei o que, isso aqui é gíria, tá? O terror aqui não tem a ver com terrorismo, pelo amor de Deus, nós não estamos com essa ideia. Mas há uma expansão militar, política, econômica. Essa galera vai chegando aqui na região, vai estabelecendo contato comercial, contato cultural, enfim. O que acontece? Nesse processo de expansão, aí sim eles chegam
na Europa. E aí, mano, chegando na Europa, vai se misturar ali a cultura, tem uma grande fusão ali no mundo ibérico, né? Essa fusão, ela é, lógico, mais latente ali, mas esse mundo árabe, essa civilização árabe, também pautada pela religião, bem pautada por uma religião monoteísta, o islamismo, chega na Europa. Então olha só, a Europa é a fusão desses mundos aqui do Ocidente, o mundo greco-romano, com toda a sua herança, o mundo dos reinos bárbaros, povos que já existiam ali há um bom tempo, estão se estruturando ali também. Agora vem mais essa influência do mundo islamizado, né, do mundo da cultura oriental, que acaba chegando na Europa. Tudo isso aqui, como essa aula é introdutória, está formando isso que a gente chama de... deixa eu ver se eu acho um filme aqui. Isso que a gente chama de mundo medieval. Cara, anota aí, ó, agora que nós estamos com um tempinho para assistir algumas coisas, tem um filme muito legal que chama O Físico. O Físico. Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição, aqui no material para vocês. Eu achei que ele estava aqui, mas ele não está. O filme chama O Físico. É que eu tenho filmes em outros lugares ali também. Mas enfim, assistam esse filme que vocês vão entender um pouco dessa conexão desses dois mundos. Por quê? Com esse mundo... César, qual que é a herança então do mundo islamizado aqui para essa formação do mundo medieval? Cara, os caras trazem para a Europa técnicas de navegação, conhecimentos matemáticos, conhecimentos filosóficos, textos do Aristóteles que são guardados lá pelos árabes, literatura, medicina, música, culinária, arquitetura. Cara, uma contribuição gigantesca para essa fusão cultural desse mundo medieval que nós estamos tentando formar até agora. Tudo bem? Ok. Bom, imagino que você tenha respondido que sim, que está tudo bem. Detalhe, essa batalha aqui, que segura essa expansão árabe na Europa, é tida, eu já falei dela em outros momentos, né, mas é tida como uma das batalhas mais importantes da história, que é a Batalha de Poitiers. Essa Batalha de Poitiers, uma região onde hoje é a França, ela segura os árabes. E aí a gente volta para a Europa. Espera aí, César. Os árabes, pá, unidade, expansão, contribuição. Quem segurou os caras na Europa? Quem? Quem segurou os caras na Europa? Aí a gente vai lá para o reino dos francos, ó. Entre esses povos germânicos aqui, que eu estava contando para vocês, tem um povo que a gente tem que olhar especificamente. O reino dos francos vai dar origem a qual país da Europa hoje? Pensa. Exatamente. A França. Então você tem um povo ali, né, na região da Gália, que são os francos. E essa galera vai se desenvolver com um tipo de política e um tipo de expansão que vai ser bastante interessante para a gente compreender a formação do mundo medieval. Vamos lá para os francos, então. Posso deixar essa imagem depois para vocês, mas vocês têm isso aí no livro-texto. Os francos formavam uma das tribos, né, dos povos germânicos ali, que adentraram no espaço do Império Romano, a partir da Frísia, que é uma região ali, entraram como povos federados, ou seja, foram se incorporando no Império Romano, estabeleceram um reino duradouro nessa área, que cobre a maior parte do que hoje é a França, né? E uma região ali também do que vai dar origem à Alemanha, até um pedaço da Itália e tal. Então vamos entender essa galera. Olha para esse mapa aqui, ó. Aqui, ó, tá o reino dos francos, ó, que é esse mais clarinho aqui. E aí você vai ter um processo de expansão do reino dos francos aqui, eles vão dominar boa parte desse território. Então você entendeu que os árabes chegaram por aqui, foram segurados pelos francos, né? Vamos entender agora quem são os francos. Uma dinastia é uma família que ocupou a realeza de um determinado lugar, uma família de nobres, então, que fez um rei ou alguns reis, né? Uma família importante para a gente entender, e aí só como resumo mesmo, é a família dos merovingios, ou a dinastia merovingia. Essa dinastia merovingia tem um evento e um cara que é importante para a gente, que é o tal de Clovis. O Clovis merecia também um pouquinho mais... Deixa eu arrumar aqui. Um pouquinho mais de espaço, mas para o nosso resumo aqui tá bom. O que o Clovis fez, César, no povo lá nos francos? O que ele fez que ele merece estar aqui nessa aula tão resumida hoje? O Clovis, galera, ele, como rei dos francos, ele se converteu ao cristianismo. É o primeiro monarca, então, o primeiro rei ali dos caras a se converter ao cristianismo, no ano de 496 depois de Cristo. Ou seja, o reino dos francos está se tornando oficialmente um reino cristão. Vai guardando essa informação que a gente vai entender.
o que você tem que pensar é o seguinte: a Igreja Católica, depois do fim do Império Romano, ela nasce dentro de uma instituição política forte, que é o Império Romano. Quando o Império Romano cai, a Igreja Católica está meio desguarnecida, politicamente falando. Ela continua expandindo, ela continua mexendo com a cabeça das pessoas, com o cristianismo, continua tendo mais adesão, mas ela é uma instituição fraca, ela pode ser invadida, ela pode perder suas riquezas, territórios que ela já tinha nesse momento, ali na região de onde hoje é a Itália, né? Até hoje tem lá o território católico. O que foi isso? Ah, a Chica tá aqui, ela deu uma tossida, minha cachorra. Então tem a conversão do Clovis ou seja, ele se aproxima da Igreja Católica, ele faz uma aliança com a Igreja Católica, ele oferece proteção para a Igreja Católica, enquanto a Igreja Católica vai legitimando o poder e a expansão desse rei, então, que quer expandir os seus domínios. E isso seria mais fácil se esses povos para qual ele quer expandir o domínio ali na Europa fossem padronizados por essa religião católica. Então há uma aliança, há um ganha-ganha aí. Ele se converte ao cristianismo, não está questionando a fé dele, se ele acreditava ou não, é essa a questão. Mas politicamente isso dá um ganho para ele, porque os territórios conquistados vão ter a Igreja Católica legitimando que ele é o rei, que ele deve ser a figura respeitada, e vai expandindo então as suas possessões. A Igreja Católica, em troca, ganha proteção de um rei importante, que tem um exército importante ali na região, para proteger. Nessa batalha de Poitiers você tem uma figura, que é o Carlos Martel. Na verdade, tem um período ali que os reis francos não são tão importantes, e você tem uma figura que chama Mordomo do Paço, é uma espécie de primeiro-ministro, que vai ganhando importância. E esse cara aqui, o Carlos Martel, foi um desses Mordomos do Paço. E aí ele vai inaugurar, a sua influência vai inaugurar uma outra dinastia, uma outra família. Um cara chamado Pepino Breve, vocês devem ter já ouvido esse nome, porque é um nome meio que engraçado. Ele dá um golpe lá e ele se torna rei dos francos, então. E ali inaugura uma outra família no poder. Ele é filho do Carlos Martel. Ele inaugura outra família no poder, que é a família que vem de Carlos, então, dos carolíngios. Os carolíngios, o momento mais importante desse povo, então, governando os francos, é no governo do Carlos Magno. O Carlos Magno é um rei carolíngio, ou seja, e ele vai se tornar um imperador. O Carlos Magno é o cara que vai ser responsável por essa expansão política e militar e cultural dos francos, formando um império nessa região, né? Então você tem uma dinastia carolíngia que na figura do Carlos Magno tem algumas inovações na parte administrativa. Vê se você consegue lembrar alguma coisa disso. Por exemplo, ele tem um sistema de administrar que ele vai criando marcas, ducados e condados nas regiões que ele vai expandindo. Então ele vai fazendo batalha, vai expandindo, acordos políticos, ele está se expandindo ali pela Europa, o reino dos francos está crescendo, está virando um império. E o que ele faz? Ele coloca nobres nessas marcas que ele vai criando de expansão. Então no lugar em que chegou o império ali, carolíngio, você põe lá numa marca um nobre e dá para ele aquela região para ele administrar e proteger, e aquilo ali ele vai virar um marquês. Num condado você tem o título de conde, num ducado o título de duque. Ou seja, ele cria uma grande rede de contribuição, de aliança militar, de fidelidade militar entre nobres importantes, e esses nobres importantes ajudam a fortalecer os carolíngios e a expansão do governo do Carlos Magno, né? Junto com isso ele tem, obviamente, uma proximidade com a Igreja Católica, a fundação de universidades, isso fica na mão da Igreja Católica, né? É um período que a gente chama de Renascimento Carolíngio, dá uma lida lá no livro texto para você entender melhor o que é isso, mas está ensinando a galera a escrever, ensinando números, ele está tentando administrar o império que está sendo criado, então ele tem uma administração desse império que ela é inovadora para esse momento aqui na Europa. Ele está estabelecendo ali as bases das relações com os nobres, a produção do conhecimento, quais textos devem ser copiados e guardados. O Império Carolíngio vai se formando assim. No ano de 800, ele é coroado pelo Papa, o Leão XIII, se eu não me engano. Acho que é isso. O Leão III, perdão. Ele é coroado então pelo Papa. Coroado o quê? Ele é coroado o imperador do Império Carolíngio, ou seja, olha aqui, ó, o reino dos francos, que estava restrito a essa região aqui, com essa administração inovadora do Carlos Magno, vai lá dar uma lida no livro texto, ele vai expandir o seu domínio. E o que acontece? Nessa expansão do seu domínio, quem coroou ele, olha essa imagem aqui, foi o Papa. Então, onde vai o Império Carolíngio, vai também a Igreja Católica. E a Igreja Católica
continua existindo. Só que o Império Carolíngio não dura para sempre. O Carlos Magno comete um erro histórico, ele morre. E quando ele morre, o Império vai se fragmentando. Fica na mão do Luís Piedoso, que é o herdeiro, depois divide para 3 herdeiros ali. Há uma divisão do Império Carolíngio após a morte do Carlos Magno. Tem um tratado que chama Tratado de Verdun, em 843. Divide em 3 áreas o Império Carolíngio, que foi um grande império nesse momento medieval aqui. Só que esse império aqui agora vai ficar na mão de 3 herdeiros, ou seja, o império foi fragmentado, não há uma unidade política, mas o que permaneceu ali nesses lugares? A Igreja Católica. Mesmo com o Império Carolíngio fragmentado, a aliança dele com a Igreja Católica espalhou o cristianismo por essa região. Isso fez com que a Igreja Católica fosse a principal e a mais poderosa instituição da Idade Média. E aí você entende o seguinte: o mundo medieval é formado por essa fusão de mundos. E nessa fusão de mundos, de impérios que se fazem, se desfazem, a Igreja Católica se mantém como proprietária de terra, ganhando 10% de tudo que as pessoas produzem e legitimando as monarquias. Então a Igreja Católica é a instituição mais poderosa da Idade Média, ou desses primeiros 5 séculos aqui. Depois ela vai ser questionada, mas por enquanto, como introdução, é isso que a gente tem. Beleza? Vou parando por aqui, que meu tempo deu. Corre no livro-texto, faça exercício, faça tarefa e até a próxima. Valeu!